Oi, meu povo, meu amor, como você está? Hoje a gente vai falar sobre o filho difícil, aquele que tira sua paciência, que faz você estudar mais, aquele que você olha e pensa, por que ele não é igual ao irmão? Então, a gente vai falar dele hoje. No vídeo da semana passada, a gente falou sobre o filho preferido. Aquele filho que ele é mais fácil de lidar, aquele filho que assume o peso das nossas expectativas, aquele filho que você olha e fala, nossa, mas esse, eu tenho certeza que ele vai fazer isso, que ele vai fazer aquela faculdade que eu sempre quis fazer. Nossa, ele tem aquela alma de artista, ele vai fazer aquilo que eu sempre gostei, nunca consegui fazer. Enfim, aquele filho que você olha e faz, oh, ele não consegue fazer isso. Ele precisa muito de mim, eu tenho que fazer tudo pra ele, porque ele não dá conta, sabe? Ele tem dificuldade, ele não consegue enxergar as coisas direito, sabe? Ele precisa de mim aqui em cima dele o tempo todo. A gente falou desse filho preferido, né? E das consequências. Eu acho que no vídeo passado, eu acabei trazendo muito mais a perspectiva de quem viveu isso do que como a gente lida com os nossos filhos. E eu acho que eu trouxe muito isso, porque é muito difícil para pai e mãe conseguir enxergar que falar, nossa, não é que seja meu filho preferido, Elisama, não tenho preferidos, né? Eu amo os meus dois filhos igual, assim, é do mesmo jeito, sabe? Eu não tenho essa de filho melhor que filho pior. E eu acho que os pais entram nesse lugar de se defender dessa concepção e não conseguem enxergar como isso reverbera nas nossas histórias. Eu acho que a gente entra num estado de se defender muito grande, né? De defender nosso senso de justiça, defender o quanto a gente trata os filhos com igualdade, babá, que a gente não consegue perceber esse lugar do filho preferido. Mas aí, eu acho que o filho difícil é mais fácil de você saber de quem eu tô falando, sabe? Aquele filho que você olha e pensa, meu Deus do céu. Por quê? Que o irmão é tão mais simples de lidar e essa criança desse jeito. Eu não sei de onde essa criança tirou esse temperamento. Nossa, como essa criança tem um temperamento que provoca. Nossa, como essa criança tem um temperamento que me mexe comigo. Como essa criança tem um temperamento difícil. Eu recebi um dia desses uma mensagem de uma pessoa que ela dizia que ela tinha 3 filhos. E que os filhos dela eram maravilhosos, que os 2 primeiros filhos dela eram crianças tranquilas, eram crianças calmas, eram crianças que nunca deram trabalho para ela. Mas que o caçula era uma criança que tirava ela do sério. Que esse caçula, se ela piscasse, ele estava destruindo a casa, se colocando em perigo ou colocando alguém em perigo. Que ele já tinha quebrado a televisão, que ele já tinha quebrado o celular, que ele já tinha derrubado várias coisas em casa, que ele já tinha se cortado, que ele já tinha feito tudo que os outros 2 filhos dela nunca na vida pensaram em fazer. E que por isso ela não conseguia lidar com ele, ela tinha muita raiva de tudo que ele acabava provocando nela, ela não tinha mais paciência, ela não sabia como lidar com aquela criança. E aí por que eu quis trazer esse filho difícil, né, esse tema do filho difícil pra cá, principalmente separado do tema do filho preferido, porque a gente falou do filho preferido, e eu quis trazer pra cá essa perspectiva desse filho que ele foge ao que você planejou, ao que você espera. Porque a realidade é, quando nós pensamos em ter um filho, nós pensamos em pequenas extensões nossas, né? Nós pensamos em serzinhos que não são vivos de verdade, que existem para atender às nossas expectativas. Então a gente pensa na criança, quando você fala, eu quero ter um filho, você pensa nessa criança nos dias mais bonitos, você pensa como vai ser legal ter isso, ter aquilo, o que essa criança vai fazer quando ela crescer, né? Essa bendita dessa pergunta, como se a criança fosse um futuro sem presente. Você esquece que o que você traz para o mundo é um ser humano. E é um ser humano com toda a complexidade de um ser humano. Nós não sabemos lidar com a complexidade dos nossos filhos. Nós não sabemos lidar com tudo que os nossos filhos trazem para nós. E nós, principalmente isso, não sabemos lidar com as nossas emoções diante do que os filhos trazem para nós. Porque assim, gente, como qualquer relacionamento, leve em conta a sua proximidade com a pessoa, a sua afinidade com a pessoa, né? O quanto aquela pessoa e você conseguem dançar muito bem pelos seus defeitos e qualidades de um jeito que se encaixa. Tem vezes que essa dança é fluida e ela é fácil.
Mas tem vez, amor, que você nasceu e cresceu, né? Todos os aspectos psicológicos, sociais, emocionais da sua vida, muito além dos biológicos, te levaram a ser uma exímia dançarina de tango. E aí você nasce com uma criança, amor, que dança hip hop. E aí você não consegue ajustar o passo para vocês dançarem juntos. E aí essa criança, ela ganha a capa, né, o personagem, o rótulo do filho difícil, da filha difícil. Por quê? Como é que eu classifico uma criança difícil e uma criança fácil? Eu classifico a criança difícil e a criança fácil pelaquela criança que mexe mais com o meu ego e a criança que mexe menos. A criança que chega lá nas minhas convicções, nas minhas feridas e dá uma sacudida. Essa é a criança difícil, né? A criança difícil é aquela criança que ela não me poupa, sabe? Que ela não engole quem ela é para me deixar mais feliz. É aquela criança que reivindica o próprio querer. Essa criança a gente não sabe lidar. Porque lá na nossa mente a gente aprendeu que filho bom é filho obediente, né? Que mãe e pai falam, filho obedece. Qualquer coisa que foge a esse padrão, a gente encara como que criança difícil. E se a gente for esmiuçar esse difícil, é que criança que é difícil de lidar. Só que, em vez de pensar, essa criança é difícil de lidar. Então, por que é difícil de lidar? Porque eu não tenho ferramentas para lidar com ela, porque eu não sei como lidar com pessoas assim, porque eu preciso ampliar a minha visão para poder conseguir enxergar essa criança de uma forma mais amorosa. A gente bota o problema na criança. Ela é difícil de lidar porque ele é difícil, porque ele é muito nervoso, porque ele é chato, porque ele é reclamão, porque ela é implicante, porque é chorona demais. Enfim, ela é difícil porque ela vai lá naquele ponto que eu nunca aprendi a desenvolver nas minhas relações, naquele lugar em mim que é uma dificuldade, que é uma ferida, que é meu calo, e pisa. E aí ela ganha a alcunha de criança difícil. E essa perspectiva da criança difícil, ela tem muitas consequências. Assim como essa criança difícil, ela se torna a criança mais livre, ela pode se tornar a criança mais livre, tipo, vou fazer isso mesmo, e aí meus pais, problema deles, ela também pode ser a criança que vai crescer com um senso de inadequação tão grande que ela não se encaixa em mais nada na vida. Em que ela acredita que ela não merece amor, carinho e respeito. Em que ela acredita que ninguém valoriza de verdade ela em nenhuma relação. Em que ela acredita que ela nasceu com um defeito de fábrica que faz com que ela tenha dificuldade de se relacionar. Porque o que acontece, minha gente, é que nós não aprendemos a nos relacionarmos questionando um pouquinho do que os nossos pais disseram pra gente. Pai e mãe, sobretudo na nossa cultura, é dito como alguém sagrado. Como alguém que sabe tudo, como alguém que sabe o que está falando, como alguém que tem um lugar de verdades absolutas. Para uma criança é assim, é normal a criança ver esse adulto que tem várias explicações de várias coisas e ela acreditar nesse adulto. E isso é muito reforçado culturalmente no Brasil. Então a gente tem nessa relação sagrada certeza sobre quem a gente é. Lá no comecinho da nossa história, os nossos pais diziam quem a gente era. E a gente acreditava porque a gente não ia duvidar deles. Você não duvida das expectativas dos seus pais. Em regra, você duvida de você mesmo e da sua capacidade de atender essas expectativas. E não é assim, nossa, mas como meu pai espera isso de mim? É, nossa, como que eu não consigo ser quem meu pai é? E às vezes, esse filho difícil desenvolve uma relação de falar, eu não ligo pro que você fala. Mas ele não anda pra frente. Ele tá o tempo inteiro virando pra trás pra falar, eu não ligo pra você. Eu não ligo pra você. Problema seu. Eu não tô me importando o que você faz. E aí, esse vínculo, ele é um vínculo que, por mais que você tente se distanciar dos seus pais e falar, eu nunca vou fazer aquilo, eu nunca vou agir daquele jeito, eu nunca, chega um momento em que você se vê agindo exatamente como esses pais. Porque você tá vinculado ainda a esse... Sabe aquela música do Renato Russo que ele fala que eu queria provar pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém? Às vezes a gente entra nessa perspectiva. Não, eu quero provar para os meus pais que eu não preciso provar nada para eles. E aí você também não vive a sua vida, sabe? E aí você também fica aprisionado
nesse lugar que você disse que você não permitiria nunca que ninguém te aprisionasse. Enxergar como a gente se relaciona com os nossos filhos, tanto nos papéis que a gente coloca eles como fáceis e simples de lidar, como nos papéis difíceis, de criança que é encrenqueira, que é problemática, que reclama demais, que me pede o que eu não tenho para dar. A gente precisa observar essas duas relações e ver como que a gente vai agir diante disso. Porque assim, é natural que eu classifique as pessoas. Nós vamos julgar. Essa história de menos julgamento, por favor, ela não existe. A gente vai julgar. Julgar faz parte da nossa existência. O problema está em acreditar no meu julgamento. Em achar que o meu julgamento é a verdade absoluta. Entende? É em achar que o meu julgamento ele realmente fala sobre o outro e não sobre mim. Então, qual que é o meu convite? Tanto no vídeo anterior sobre o filho preferido, quanto nesse vídeo sobre o filho difícil, é que você comece a enxergar os teus julgamentos. Que você pare de sentir vergonha de olhar para o teu pensamento e tange o pensamento e comece a trazer ele para a luz, sabe? Falar assim, não, eu quero falar com você, pensamento, vem cá. Eu falei aqui que essa criança, ele é insuportável, que ele é difícil de lidar. E aí, mais tarde, eu ainda tô irritada com ele, aí eu brigo com ele, e aí eu me chateio com ele. Porque tem uma história pronta na sua cabeça. Gente, eu tenho 2 gatos, né? Essa criatura que tá deitada aqui. Cadê a outra? A Ava? Ah, não tá aqui. Enfim, esse que tá deitado chama Frank. Ele é um gato muito difícil. Veja bem, é o gato, tá? Vou rotular mesmo. Pelo menos os gatos, gente. Me deixa rotular pelo menos os gatos. Mas fato é que esse gato tem uma história. Quando a gente pegou esse gato, né? Uma amiga minha tinha uma gata parida. Eu queria muito ter um gato. E aí a gente pegou o gato. E eu queria porque eu tinha visto o gato que tinha na casa de Isaac, meu marido, né? A casa da mãe dele, eles tinham uma gata, que era uma gata mansa, uma gata boazinha, sabe? Daquela que você sentava, ela vinha e deitava no seu colo. Minha ilusão. Todo gato é assim. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Eu sei que quando você teve filho, você também se empolgou vendo o filho de não sei quemzinho, que era um amor, né? Com a foto do Instagram que é linda. Fato é que eu peguei essa bênção aqui. E aí, essa coisinha linda, ele era uma peste. Ele era uma peste. Ele se escondia nos cantos pra pular na gente, ele batia na nossa cabeça, ele arranhava a gente, ele beliscava todos os pães pra gente não comer nenhum, assim, ele era surreal, surreal. Eu já contei essa história dele algumas vezes porque eu fui no veterinário e falei, não, meu gato não é normal, não. E aí o cara fez assim, ele é um filhote, só pra você. Então, ele é um gato filhote. E aí eu entendi que eu não sabia nada de gatos filhotes. Mas fato é que ele continua sendo esse gato demandante. Então, assim, ele é o único, a Ava não faz isso, ele é o único que me acorda pra dar comida, ele é o único que se eu estiver dormindo e chegou a hora dele, ele vai miar, ele vai arranhar a cama, ele vai fazer de tudo pra eu levantar ou pro marido levantar pra fazer as coisas. E mesmo que ele já tenha recebido tudo, ele vai miar, provocar pra receber carinho. E aí é interessante, porque quando a Ava que mia, eu faço, vem, Avinha, tipo, uma boa, cara. Ela pode ter a mesma atitude que ele. E eu tenho a maior paciência com ela. Eu faço, vem, a menina linda entra. Quando a Fran fala, o que é, Fran? Que coisa chata, o que é que tu quer? Que gato reclamão. Sabe assim, gente, presta atenção. Essa semana eu olhei e falei, gente, mas eles tiveram a mesma atitude. Eu não tenho paciência com o Frank. Por quê? Porque eu tenho todo o histórico de tudo que o Frank fez na minha vida, do quanto o Frank demanda. E aí ele é o gato difícil da casa, ele é o bicho difícil da casa. Tipo, Jack, que é o cachorro, Ava, que é a outra gata, são anjos. Eu perco a paciência com ele. Ele faz, eu já tô... E aí eu fiquei pensando no quanto a gente faz isso com as crianças, sabe? No quanto você tem esses 2 filhos, ou 3 ou 4, enfim, mas tem aquele que, caraca, mas que demanda, mas que reclama, mas que é muito diferente do que você esperava. E o quanto você também se torna intolerante com aquela criança e vira um ciclo que se retroalimenta, sacou? Tipo, essa criança demanda demais, aí eu fico mais irritada com ela. Aí ela acaba demandando mais porque ela tá sentindo essa minha irritação, ela tá sentindo que ela não é amada, ela tá sentindo que ela não tá sendo aceita, ela percebe que ela não tem um lugar de pertencimento dentro dessa família, então ela fica mais difícil. E aí você fica mais irritado com ela. E vira um ciclo que só é quebrado pelo adulto.
Não tem como ser a criança que vai quebrar. Teu filho não vai na livraria mais próxima comprar um livro pra como é que eu lido bem com a minha mãe. É você quem tem que tomar esse espaço. E você só vai tomar essa atitude se você tiver consciência dela. Se você observar e falar, Caraca, eu tenho menos paciência quando essa criança faz isso. Eu tenho menos paciência com ele. Eu me irrito mais com as coisas dela. Eu fico mais chateada quando é ela que fala. Eu fico mais chateada quando é ele que fala. Ai, é porque ele... ok, cara, ouve o teu pensamento. Assume isso. Porque nenhuma criança merece esse lugar do filho difícil. Nenhuma criança merece crescer achando que tem um problema em quem ela é. Nenhuma criança merece crescer achando que ela não faz parte daquele todo que é a família. Que ela é uma criança problemática. Nenhuma, cara. Nenhuma criança. Não faz isso com teu filho. E se você, amor, foi o filho ou a filha difícil, respira e lembra que tudo que você ouviu dentro da sua casa era só a opinião de papai e de mamãe. Não era quem você era. Não era sobre você. Não era sobre você. Toda vez que você ouviu que aquela surra, sei lá, que você recebeu, você mereceu, que você também era muito difícil, que você era impossível, eles estavam falando deles. Na realidade, eles estavam falando, eu não sabia lidar com tudo que ele me trazia. Ele mexia em dores que eu não sei lidar. Ele mexia em sentimentos que eu nunca dei conta nem de olhar, imagine de aceitar. Era sobre eles, cara. Você não é difícil, não. Juro que você não é difícil. Juro que era a opinião de adultos que nem tinham consciência da própria opinião. Enfim, amor, eu quero que você pare pra pensar nisso. Que você esqueça o julgamento alheio. Que você pare de fazer o julgamento moral sobre como você age. E simplesmente enxergue, aceite e decida como é que você vai lidar com isso. É isso. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, espalha, amor. Põe no grupo da família. Eu tô querendo que o circo pegue fogo, né? Bota no grupo da família. Pode rolar uma conversa boa com a família depois disso. Espalha aí, porque mensagem de amor e de empatia, a gente, ó, joga no mundo. Tá bom? Segue o canal e ativa o sininho. Beijo!